A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nos diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Simão responde a Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Queridos, Jesus falou ao meu coração essa semana fortemente que ele prega para a multidão, ele ensina para a multidão, mas há momentos em que Deus decide nos dar uma aula particular. E é sobre isso que eu queria falar contigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem escolhido um momento para ter uma aula particular conosco. Interessante que ele me disse que aula particular é muito cara, muito cara. E ele disse que a nossa aula particular já foi paga por Jesus ali na cruz. Tudo aquilo que ele precisa realizar em nossas vidas já está pago. E esses momentos são muito especiais. Jesus poderia, naquele dia, estar em qualquer outro lugar. Ele poderia estar na sinagoga, na Monte das Oliveiras, em Cafarnaum, mas ele escolheu estar ali, naquela praia. E ele olha para o mar e ele vê 2 barcos. Ele poderia entrar no outro barco, mas ele olhou para Simão e ele certamente pensou: hoje é o dia desse rapaz, eu vou ter com ele uma aula particular. Louvado seja Deus. E nós entendemos aqui que as lições então vão começar. Ele entra, a primeira coisa, a primeira lição, ele pede que o afastasse um pouco da terra e pede para entrar no barco de Simão e se assentar ali. Simão poderia dizer: não, no meu barco não, ou cobrar um preço, ou dizer: agora não posso. Mas eu vejo que Jesus pede para que ele afaste o barco um pouco para ensiná-lo. E ele vai ser submisso, né? Ele vai ser submisso. Ele demonstra bondade para com Jesus e se torna submisso. Ele aprende a primeira lição. E nós entendemos isso de maneira muito clara. Depois o Senhor disse para ele: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O Senhor dá mais uma lição para ele de desafio e ordem. E ele poderia dizer: não, eu estou cansado, eu não vou fazer isso. Mas ele vai então voltar ao mar. Ele vai correr novamente os mesmos desafios e perigos, conhecendo o mar, sabendo que o mar não era fácil de se lidar. Ele sabia tudo do mar, mas naquele dia ele estava pronto ali a receber aquela aula do Mestre Jesus. Quando nós estamos prontos a ser ensinados pelo Mestre, é maravilhoso, porque ele também está pronto a nos ensinar em todo o tempo. E o Senhor disse para ele: faze-te ao mar alto, lance as redes de novo. E Simão disse para ele: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas debaixo do poder da sua palavra, da autoridade da tua palavra, porque você manda, eu vou lançar a rede. Ele chama Jesus de mestre, ou seja, ele chama Jesus de professor, daquele que está ali naquele dia para ensiná-lo, mesmo cansado, mesmo frustrado. E eu gostaria de dizer para você algo muito forte. Mesmo em meio à frustração da vida, quando ele diz nada apanhamos, estamos cansados, eu prefiro ir embora, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele vai ter consequências dessa obediência. Quando você consegue entender que Cristo te ensina no meio das frustrações e obedece às ordens dele, você vai colher grandes coisas, você vai ter abundância na tua vida. Louvado seja Deus. Ele estava ali para aprender mais uma lição e ele aceita o desafio, ele vai além, ele lança a rede como Jesus o ensina, o desafio a fazer. Mesmo conhecendo o mar, tempo de pesca, ele sabia de tudo, mas ele chama Jesus de mestre, ou seja, eu estou aqui como aluno hoje. Hoje eu quero aprender contigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei a fase que você está vivendo. Se você está vivendo uma fase de frustração ou de conquista, de realização, uma fase de insegurança, eu não sei a fase que você está vivendo, de medo, de paralisação da sua vida, mas uma coisa é certa, você precisa entender que Cristo quer te ensinar. Cristo é o mestre da tua alma. Ele quer tirar um dia só com você. Ele poderia estar com a multidão, mas hoje ele está contigo. Fala para ele: Jesus, eu quero marcar uma aula particular com o Senhor. Eu aceito essa aula. Me ensina, me ensina. Louvado seja Deus. Quando o Pedro fala, eu trabalhei a noite toda, ou seja, eu me esforcei a vida inteira e não estou conseguindo. Não é assim que você tem dito? Quanto eu tenho feito, tanto esforço, tentei tanto e não apanhei nada. Parece que eu estou andando para trás, não é assim que você tem dito? Marca com Jesus uma aula particular, porque ele vai ensinar seu propósito, ele vai ensinar aquilo que ele tem para a sua vida. Louvado seja Deus. E fazendo assim, irmãos, eles colheram uma grande quantidade de peixes, que até a rede se rompia. O que é isso? É mais uma lição daquela aula particular, que chama Consequência da Obediência. A aula agora é consequência da obediência. Toda vez que você obedece aos desafios de Cristo, o Mestre, aquele quem você resolveu ter aula com ele, você vai ter um tempo de abundância. Eles colheram tanto peixe que as redes estavam rompendo. E ali eles vão ter mais lições, porque no versículo 7 diz que eles fizeram um sinal para os companheiros para que os fossem ajudar. E ambos os barcos ficaram cheios a quase ir a pique. Ou seja, quem aceita ser ensinado pelo Mestre Jesus sempre tem para dar. Sempre tem para dar. Eles compartilham o que receberam. Louvado seja Deus. Se você estiver disposto a parar tudo para ter uma aula particular com Jesus, para ter intimidade com Ele, para ter um tempo com Ele, você não vai ter que fazer tanto esforço, né, para alcançar o que você deseja. Louvado seja Deus. Interessante, amados, que Jesus, ele vai usar a nossa habilidade, né? A nossa habilidade. Pedro, ele era pescador e Jesus vai trabalhar nessa área com ele, vai aproveitar esse talento dele. Veja aí o versículo 8. Quem aceita ser ensinado por Jesus, ao ouvir e ver seus ensinos, reconhece que é um pecador. Olha o que ele diz no versículo 8. Vendo Jesus aquele milagre, vendo Pedro aquele milagre, né, dos peixes, ele se prostrou aos pés de Jesus e ele disse: Senhor. Primeiro ele chama Jesus de mestre, professor. Agora ele chama Jesus de Senhor, que é dono, né? Aquele que comanda a minha vida, a minha empresa, tudo que eu tenho, o Senhor agora é dono. E ele diz: afasta-te de mim, ausenta de mim, eu não me sinto digno, eu me sinto um pecador. Quando você tem uma aula com Cristo, você se sente um pecador, ou seja, quanto mais perto da luz, mais a sujeira aparece.
Então, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você tem aula particular com Jesus, mais você reconhece que você precisa melhorar em algum aspecto, que há áreas na sua vida que precisa de mudança, mas você não precisa se afastar dele. Ele nunca vai te lançar fora. Aquele que vem a mim, diz o Senhor, eu não lanço fora. Ele vai te purificar, ele vai te limpar. E no versículo 9 e 10 diz mais uma lição. Os que são ensinados por Jesus aprendem a ter temor. Diz aqui que o espanto, o temor, se apoderou de Pedro e de todos que estavam com ele, estavam em volta ali, por causa daquela pesca maravilhosa. O temor tomou o coração de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros, que estavam talvez no outro barco. E Jesus agora vai fazer o teste, porque toda aula, mesmo a particular, ela tem o dia da prova e do teste. E Jesus agora vai fazer uma prova com aquele homem, né? Após as lições, Jesus chama para a prática, para dar o teste, para dar a prova. E Jesus diz para ele assim: não temas, versículo 10 na parte final. De agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Será que eles estavam prontos? Será que eles estavam prontos? Será que ele queria? E diz aqui a palavra que, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente entende que eles deixam tudo ali, né? Simão Pedro, ele vai entender que o Senhor usou a habilidade dele de pescador para ganhar almas. Da mesma forma que o pescador de peixes, né? O pescador vai buscar os seus peixes. Agora o pescador de almas vai buscar vidas para o Senhor. Que coisa tremenda, que coisa linda. Esse era o chamado dele. Ele não estava entendendo qual era o propósito. Foi preciso Jesus dar uma aula particular para ele entender. Mas como a vida é feita de muitos momentos, épocas e estações, aqueles discípulos também passaram por momentos difíceis. Eles serviam a Jesus, o acompanhavam, passaram a pescar muitos homens, pois Deus usa a nossa habilidade para ganhar almas, até que Jesus morre. E a tristeza e o luto, a angústia toma conta de Pedro, a tal ponto que em João 21, versículo 1 a 16, nós não vamos ler todo o capítulo, mas no versículo inicial aqui, Pedro, ele vai dizer no versículo 3, vou pescar. Pedro está tão tomado de decepção, de angústia, mesmo Jesus se manifestando a alguns discípulos como ressuscitado, Pedro está com o coração ainda inseguro, incerto, triste. Pedro havia negado Jesus 3 vezes e ele se posiciona, mas ele se posiciona para sair do propósito. E ele diz, eu vou pescar. Ele esquece das aulas particular que ele teve com Jesus. E quando ele diz, eu vou pescar, o que me chama a atenção é que os discípulos disseram, também nós vamos contigo. Também nós vamos contigo. E eles foram logo para o barco naquela noite e eles nada apanharam. Acontece a mesma coisa da primeira lição. Não apanharam nada naquela noite como a primeira lição. Que coisa interessante, querido. Que coisa interessante. Devido ao sentimento de frustração, desânimo, perdas, eles voltam atrás. Eles voltam atrás. Queridos irmãos e irmãs, uma atitude sua pode levar várias pessoas a desviar do propósito. Porque talvez você não saiba, mas tem muita gente observando. Mesmo com lutas, mesmo com frustrações e desânimo, permaneça no propósito, porque você tem ajudado muitos a permanecer. Quando você se desvia do propósito e você diz, eu vou voltar atrás da onde eu não deveria ter saído, você leva várias pessoas com você. Pedro era um líder e ele não sabia. Pedro tinha um chamado de Deus para liderar e não sabia. Ele se esqueceu das aulas particulares do Senhor. Mas naquela noite, como pescador, que ele achava que ele era somente um pescador de peixe, naquela noite eles não apanharam nada. E de manhã Jesus se coloca na praia, ressuscitado. Mas os discípulos não conheceram Jesus. A frustração, o desânimo deles era tão grande que eles não reconheceram Jesus. Agora Jesus pergunta para eles lá da praia, filhos,
Veja que Jesus agora os chama de filhos por causa da intimidade. Jesus os conhecia e eles conheciam Jesus. Tendes alguma coisa de comer? Jesus pergunta para eles se eles tinham algo e eles não tinham nada. Não tinham nada para oferecer, porque quando nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos do propósito que Deus tem para nós não temos nada para dar. E Jesus então manda que eles lançam a rede à direita do barco. Como da outra vez, Jesus dá uma ordem, um desafio. Eu entendo que é como se Jesus dissesse: eu poderia ressuscitar e ir ao céu, mas eu ainda tenho uma lição particular com esses homens. Eu ainda tenho uma lição particular com Pedro. Eu ainda tenho uma lição, uma aula particular com Pedro. Ainda resta uma lição. Ainda tem uma lição para tratar com ele. E Jesus está falando com você hoje. Eu tenho uma aula particular com você. Eu ainda tenho uma lição. Você pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos de igreja. Jesus ainda tem uma lição, uma aula particular com você. Entra num propósito ali particular com Jesus. Deixa ele falar com você. Louvado seja Deus. E quando eles lançaram, já não podiam mais tirar pela multidão dos peixes. Louvado seja Deus. Eles pegaram naquele dia 153 grandes peixes. Deu para contar. E eles vieram. E João estava naquele barco. João era um apóstolo do amor que estava sempre próximo a Jesus. E ele percebeu, né? E então aquele discípulo a quem Jesus amava, diz aqui versículo 7 de João 21. É o Senhor, Pedro. É o Senhor. Porque ele diz, é como se ninguém fizesse isso, né? Nós já tivemos uma lição. Essa aula se repete. Nós já tivemos uma lição com ele assim. Ele já multiplicou nossos peixes uma vez e está multiplicando de novo. Louvado seja Deus. E quando Simão ouviu que era o Senhor, ele se cingiu com a túnica porque ele estava nu. Quando nós percebemos que Deus está próximo, que Jesus está muito próximo de nós e nós estamos fora do propósito, a gente se sente envergonhado, né, irmãos? A gente se sente assim, desprovido, né, da capa, sem a unção. A gente se sente nu espiritualmente falando. E ele se lançou no mar de novo. E quando eles chegaram na terra, eles viram que Jesus já tinha ali brasa, um peixe posto em cima e pão. Jesus não precisa de nada do que eu vou buscar, do que eu tenho lá. Ele já tem para me dar. Ele tinha brasa, ele tinha o fogo, ele tinha o peixe, ele tinha o pão. Ele estava só esperando aqueles discípulos para uma aula particular. E Jesus então disse para ele: trazei os peixes agora que você apanhou. Você apanhou agora esses peixes? Traz. Peixes do meu milagre? Traz aqui para a gente assar para os outros. Mas o seu peixe já está pronto aqui. E Pedro vai, puxa aquela rede com tantos peixes. E eles tiveram um momento de jantar. Durante o momento do jantar, Jesus não conversa com ele, não fala nada. Todos comem. Depois do jantar, Jesus respeita aquele momento. E depois do jantar, Jesus fala com ele. Louvado seja Deus. Era a terceira vez que Jesus se manifestava ressuscitado dos mortos. E Jesus vai conversar com eles. E Jesus pergunta para ele: você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que a estes? No versículo 15. Ou seja, como diz Deuteronômio 6, 4 e 5. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E nós temos que amar ao Senhor acima de tudo, acima das frustrações, acima do desânimo, acima das perdas, porque senão nós vamos largar tudo que Ele nos entregou para fazer e vamos voltar atrás. Nós vamos esquecer de todas as lições particulares que Ele nos deu. E Ele pergunta 3 vezes e Pedro sempre responde: sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E o Senhor então dá a ele a última lição, o último teste, né? Jesus então dá para ele. A resposta dele foi: tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe dá a última incumbência, último teste da última aula. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Jesus então hoje está dizendo para você: você quer ter uma aula particular comigo?
Eu tenho algo a te entregar. Talvez você, pela frustração da vida, esqueceu-se das minhas aulas, do que eu falei, do seu chamado, daquilo que eu entreguei nas suas mãos para fazer. E o Senhor está te chamando de volta a ter uma aula particular com Ele e dizendo para Ele: Você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que as tuas frustrações? Você me ama mais do que a tua dor? Você me ama mais do que aqueles que estão em volta de você? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Você ainda tem uma obra a realizar. Não é hora de parar, não é hora de voltar atrás. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você venha realmente entender o propósito que Ele tem na tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.